Olá pessoal, saudações tricolores. Um calor aqui em Guapimirim que não tá mole não. Nossa senhora. A única vantagem é que à noite, se eu dormir na varanda, eu até me cubro, porque é muita árvore. Aí a temperatura cai legal. Durante o dia, dentro de casa é mais fresco lá de fora. Mas à noite, dentro de casa é quente as pampas e lá fora é fresquinho. Mas Guapimirim tem um problema sério, como tem muita árvore, né? É a primeira cidade da Serra Imperial. Serra Imperial, não sei se vocês conhecem. São 5 cidades da Serra Imperial. Guapimirim, Teresópolis, Friburgo. Guapimirim, Teresópolis, Friburgo e Petrópolis. São 4 cidades. Não sei se tem mais alguma. Porque Itaipava é distrito, né? Não sei se Miguel Pereira e Pati fazem parte. Mas aqui é uma umidade. Parece Belém em Manaus. O chão fica molhado. A geladeira sua. Você passa a mão do lado da geladeira, está molhado. Não fica enxugando. É terrível. É uma umidade de louco. E hoje está um calor de doido. Vamos falar do Fluminense. Hoje tem jogo, Audax. Queria falar mais uma coisa. Hoje, depois do jogo, eu vou fazer de novo um pós-jogo no cantinho no cantinho do Laranjal, Panorama Tricolor. Quem quiser ver o que eu vou falar depois que eu vou gravar, ver antes, é só ver o pós-jogo no Panorama Tricolor, Cantinho do Laranjal, no YouTube, acho que no Facebook também. Vamos falar do Fluminense. Eu queria falar de uma coisa diferente. Até no Twitter comentaram isso, falaram assim, foi exatamente o que eu estava querendo falar. Aqui não, no Twitter, acho que foi aqui no Leiteria mesmo. Eu falei que eu ia fazer 2 shorts, mas estou fazendo só um, que é esse agora. Uma coisa que me passou pela cabeça no final do jogo do Fluminense para o dia seguinte, depois que eu acabei de gravar o Leiteria. Em 2012 nós fomos campeões, jogando pra caramba, com 3 rodadas de antecedência a gente foi campeão. E quando começou 2013, nós tínhamos o mesmo time, o mesmíssimo time. Durante o ano perdemos 2 jogadores, Deco, que se aposentou, e o Thiago Neves, que saiu. Muita falta, o TN10 fez muita falta, porque em 2012 ele jogou pra caramba. O Thiago Neves jogou muito em 2012, muito. No Carioca, no Brasileiro. Nós perdemos esses 2 jogadores, mas perdemos 2 jogadores no meio do ano. E tínhamos um time com titular e reserva. Esse time foi rebaixado. Se não fosse o Flamengo e a Portuguesa, eu gostaria que tivesse sido só o Flamengo, eles teriam sido rebaixados. Mas a Portuguesa salvou o Flamengo e bota a culpa no Fluminense. Né? E a imprensa adora falar isso como verdade. Então, nós estamos agora com um time que encantou o Brasil ano passado. O elenco não tinha sido montado pelo Fernando Diniz. Nós terminamos o ano em 3º no Brasileiro, jogando pra caramba. E poderíamos ter sido vice-campeões. Fomos à semifinal de uma Copa do Brasil, onde nós perdemos para nós mesmos, nos 2 jogos, por erros dos nossos jogadores. E começamos o ano de 2023 muito mal. Muito mal. Aí isso me lembrou 2012, 2013. 10 anos atrás, exatos. 2012, 13, 22 e 23. E me deu um certo calafrio. Porque o time é o mesmo, agora com os jogadores que o Fernando Diniz pediu. E o time vem jogando muito mal. Pelo que aparece na imprensa, os salários estão em dia, os contratos foram renovados. E o Fluminense está início de temporada, deram 50 dias de férias, até hoje eu não consegui entender isso. O meu último Leiteria, se não me engano, do ano passado, eu falei, pô, pode voltar antes do Natal. Isso está falado e gravado, é uns 5 vídeos atrás só. Foi o último ou penúltimo do ano passado, quando terminou o Campeonato Brasileiro. Não, pode voltar antes do Natal, faz os exames médicos e já entra voando. A gente teria terminado há 45 dias. Não fizeram isso.
Eu nunca vi isso, dá 50 dias de férias. Aí quando chegar no meio do ano o time está cansado, não tem descanso. São coisas que irritam profundamente o torcedor, porque nessas horas os dirigentes e a comissão técnica, e às vezes o rádio, e a imprensa, a rádio não, a imprensa, quem fala de rádio que é de antigamente, né? Os repórteres tratam a torcida como uma verdadeira massa de imbecis. Eles se esquecem que muita gente, seja aqui no Rio, vamos falar aqui do Rio porque eu sou carioca, né? O cara sai de Japeri, pega um trem, demora 2 horas, desce do trem na central, de repente pega um outro ônibus, vai trabalhar num martelete. Martelete é aquele motocicleta de baiano, quebrando concreto, quebrando asfalto, o dia inteiro debaixo de um sol de 40, 58 graus de temperatura de sensação térmica, de segunda a sábado, sábado vai até meio-dia, sai de segunda a sexta, sai 5 horas da tarde, chega em Japeri 8 horas da noite, sempre tem lotado, dorme e acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para poder voltar, sábado a mesma coisa. Os caras não descansam, tem 20 dias de férias, ainda vende 10, se bobear vende os 30 e produz. Então, é muito estranho essa situação do Fluminense, me dá um certo medo, um certo receio. E a outra coisa que eu queria falar sobre a escalação. No Twitter também saiu um rapaz que fez uma colocação para mim que eu parei e pensei, esse rapaz está certo. Ele fez uma colocação de colocar o meio de campo com André e Alexander, fazer um teste perfeito. Alexander, o time seria Fábio, Samuel Xavier, Nino do lado direito, Manuel e um lateral esquerdo. No meu time, Marcos Pedro. Eu testaria o Marcos Pedro. Por que não testam o Marcos Pedro? Deram chance para todo mundo, até o Alexander, que não é lateral esquerdo. Porque um dia ele jogou no lateral esquerdo e teve chance. O Marcos Pedro, que vem treinando já há alguns meses, e jogou bem o Sub-23, jogou bem no início do ano o Sub-20, ele não tem chance. A gente está lá com o Jorge jogando mal pra cacete, com o Cristiano, com o Marlon, com o Barcelos. É uma lista e não dão chance pro rapaz, que ganha uma merreca. Então seria esse time. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Marcos Pedro. Meio de campo. Ia jogar no 4-4-1-1. Esse negócio de 4-3-3, nessa porra não dá certo. Nunca deu certo. Com o Abel não dava certo, porra. Nosso time tem uns jeitos de jogar que foi como jogou melhor, que o meio de campo eram 4 e o ataque era o Cano na frente e o Arias vindo e voltando. Por isso que eu falei 4-1-1. E dos dois lados, o Arias joga dos dois lados. O Keno joga igual o Arias. E o Keno tá matando o Arias fica preso no lado direito. E o Keno no lado esquerdo. E o Keno tá mal. Pô, se quer ganhar jogo, o importante é ganhar jogo. Não interessa time titular, não. Aí meu meio de campo seria André, faria um teste. André, Alexander, barrava o Martinelli, que está mal pra cacete, a torcida, apesar de vir a torcida com aquele papo de cerca Lourenço. Porque o Martinelli, o Calegari morreu. O Calegari é aquilo ali, gente. Porra, o pessoal, porque jogou bem uma partida de volante. Uma. Foi a única partida de volante que jogou bem, tem que ter chance. Então, seria André. Vou voltar tudo, eu falo tanto que. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Marcos Pedro, lateral esquerdo. André, Alexander, Lima e Ganso, Arias e Cano. Com as reservas para cada posição. O Alan pro Cano, o Keno pro Arias. É óbvio, durante o jogo você pode fazer umas modificações. Então você pode colocar 4-3-3, 4-2-4, 1-10. Isso não tem problema nenhum. Mas eu faria essa experiência. E para terminar, que está longo demais isso, o Fluminense contratou o Guga, um salário alto pra cacete. E o Jorge? O Jorge foi pedido da torcida. E não damos chances ao Marcos Pedro e emprestamos o Johnny. O Johnny já fez uma assistência na terceira divisão lá de São Paulo. Emprestar o Johnny não tem problema nenhum, porque emprestamos o
o John Kennedy que está voando na Ferroviária. Agora, emprestamos o Johnny com o preço do passe fixado de 500 mil dólares. 500 mil dólares, porra. Não, minto. 600 mil dólares. O dólar está com 5 reais. 5 reais vezes 600, 3 milhões de reais. Já demos o Johnny, porra. E ficamos com o Guga. E o Johnny joga a mesma coisa que o Guga, porra. Essas merdas não dá pra entender. Aí o pessoal fala umas coisas que a gente, por mais que a gente não queira acreditar, tem que acreditar. Essas rachadinhas, essas comissões. Eu li ontem que não sei onde que foi não sei qual dos jogadores, se foi o Marcos, se foi o Luiz Henrique ou o Matheus Martins, que 1 milhão, lá fora estavam dizendo que foi 1 milhão de euros a mais aqui do que foi noticiado aqui. Essa parte que não tem bônus. Isso é muito estranho. Isso é estranho demais. Mas é isso que eu queria falar. Uma escalação, testava essa escalação que eu falei, não teria mandado o Johnny embora, não teria contratado o Guga. Porra, tá pensando que o Guga vai ser reserva? Por que o Johnny não pode ser reserva? O Johnny teve uma chance ano passado com o Abel, jogou pra caramba contra o Boa Vista, lá em Bacaxá. Jogou muito, ele e o Gabriel Martins. Os dois estão emprestados. Aí a gente contrata um monte de porcaria. Contrata o William Bigode, contrata o Felipe Martins. O Kenan não tá jogando nada. Foi o que eu falei da última vez. Vamos ser honestos. O Kenan é bom jogador? É. Tem nos últimos anos tem um histórico de contusões? Tem. Agora, o que o Kenan vem jogando, e a torcida caladinha, e o que o Iago Felipe joga, a torcida mata o Iago Felipe, mas o Kenan tem que ficar calado. Pô, o Kenan não está jogando nada. O Kenan, a torcida do Fluminense, e eu me incluo, a gente esperava mais dele. Então eu faria um teste com o Lima de titular, com esse meio de campo. André, Alexander, Lima e Ganso. E Arias fazendo a ligação do meio de campo, às vezes jogando como meio de campo, às vezes jogando como atacante. Isso que eu faria. 4-3-3 não vai dar certo.